Morning Show de volta, indo direto para Minas Gerais, porque teve um idoso que acabou sendo atropelado em uma avenida, mas o que chama mais atenção é a falta de empatia. Por isso, o Rodrigo Costa, da Jovem Pan Poços de Caldas de Minas, vai estar trazendo todos os detalhes daqui a pouquinho pra gente, porque, de fato, né, parece que a correria nossa diária tem sido, assim, um agravante cada vez maior, porque nessa situação que o Rodrigo Costa vai trazer daqui a pouquinho, faltou empatia por parte das pessoas de realmente ajudarem, Carla Brandão. Você que também, além de jornalista, é psicóloga, acho que pode trazer um contexto pra gente sobre o porquê que as pessoas estão menos empáticas. Isso é um movimento que já acontece faz um tempo. As pessoas, hoje em dia, só olham para si mesmas, prioritariamente para si mesmas, né? E elas têm um pouco de receio de invadir a realidade do outro, porque elas acreditam que ninguém deve invadir a delas. Então, acaba sendo um espelho, né? E a gente acaba percebendo que o mundo hoje, depois das redes sociais, depois da pandemia, fez com que as pessoas se voltassem mais para os próprios problemas, querendo que os outros olhem para os delas. Mas, de verdade, é muito raro, hoje em dia, você ver uma pessoa tomando partido para ajudar alguém que está precisando, de forma empática, sem julgamento, sem saber se ela é de partido A, se ela votou em B, e sim por uma questão empática humana. Só que é muito engraçado que a partir do momento em que você quer que alguém faça isso, você também tem que fazer. E as pessoas pararam ali naquela frase, naquele ponto final. Então, é um grande dilema hoje para a área psicológica, que as pessoas gastam dinheiro para ir na academia, para arrumar o corpo, para fazer uma coisa bonita, mas ainda não percebem a importância de olharem para a sua parte psicológica. O que isso choca? Como isso choca? Se te choca, vá lá e ajuda. Era um senhor. Você podia ser seu avô, seu pai, seu tio. E por que não ajudaram, né? Justamente. Vamos entender então o que aconteceu com o Rodrigo Costa, de fato, que agora chega aqui ao vivo com essas informações sobre esse atropelamento. Rodrigo, bom dia a você. Bom dia, David, e a todos do Morning Show. Esse caso chocou bastante Poços de Caldas, cidade aqui onde eu estou. Esse acidente, inclusive, foi registrado a 2 quarteirões aqui dos estúdios da Jovem Pan Poços de Caldas. Um idoso de 80 anos e um motociclista de 32 ficaram feridos após esse acidente. A gente percebe nas imagens, para quem nos acompanha com imagens, que o idoso está atravessando a rua e ele é atingido pela moto. Esse idoso da imagem, ele tem 80 anos de idade. Nós vemos por outro ângulo também o motociclista caindo na pista, né? Mas o que mais chama a atenção de toda a história, em ambas as imagens, são as pessoas que estão por perto e demoram para ter qualquer tipo de reação em relação às vítimas, principalmente ao idoso que cai no meio da rua. Ele perde um sapato, inclusive na imagem a gente consegue ver, e também em relação ao motociclista. 2 pessoas, 2 rapazes, inclusive, a gente consegue observar nas imagens, eles se afastam do acidente, observam e literalmente saem andando depois. Essas imagens foram divulgadas pela Jovem Pan Poços de Caldas nesta segunda-feira e geraram uma série de discussões nas redes sociais, inclusive sobre a falta de empatia, sobre a falta de cuidado com a pessoa que sofre algum tipo de problema na rua ou que passa por um momento como esse. A gente foi ouvir e tentar entender um pouco melhor essa história. O motociclista, ele afirmou que não teve tempo de frear, que o sinal estava aberto para ele e que ele acabou atropelando o idoso. Na sequência, ele também acabou caindo da moto e se ferindo. O idoso, ele está internado em um hospital aqui de Poços de Caldas. Ele não conseguiu prestar depoimento em virtude do estado de saúde, mas o que chama a atenção em toda essa história, David, e a todos que acompanham o Morning Show, é a reação das pessoas diante desse fato. Não, sem dúvida alguma, Rodrigo Costa. Muito obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar repercutindo aqui da bancada, porque lógico que é instintivo, né? Quando você vê alguma situação de perigo, você sai correndo, se afasta, até que a situação seja normalizada. Viu tudo o que aconteceu? Aí o pessoal ficou assim, ó, tipo apático ali, sem fazer nada. Impressionante isso, mano. Não, é triste. Muitas vezes as pessoas também não sabem como reagir, como fazer primeiros socorros, tem medo de... Não, tudo bem, a gente sabe que não pode mexer, fazer uma manobra, mas chega perto, né? Chega perto, pergunta se a pessoa tá bem, tenta manter a pessoa consciente, liga para o SAMU para ter um atendimento emergencial, para que a pessoa seja socorrida. Não fica como se nada tivesse acontecido, né? Porque aí... Será que é porque é um idoso? Eu sempre vejo que um descaso com os idosos absurdo, sabe? Eu nunca vejo uma atenção para as pessoas com mais idade. É sempre preocupante você ver.
acredito que se fosse um cachorro, não estou dizendo para que se acontecesse isso com a cachorro, não era para prestar atendimento ao cachorro, não. Mas se fosse com um animal, teria muito mais repercussão e todo mundo se comoveria. Por ser um idoso, as pessoas muitas vezes ignoram. Eu vejo que os idosos, eles são sempre escanteados. Só para citar um exemplo, semana passada, no fim de semana agora recente, eu fui no Festival do Japão e eu vi como os japoneses valorizam as pessoas de idade. Como há um cuidado com a longevidade, um cuidado com as pessoas de idade. Uma coisa que acontece aqui, não acontece aqui no Brasil. Os idosos no Brasil, eles são muitas vezes escanteados. Eu te pergunto aí, que você que me ouve, quantas pessoas, tanto o vereador eu conheci hoje, eu não sei se é a pauta dele, mas quantas pessoas se elegeram no legislativo municipal, estadual ou federal que se elegeram com a bandeira de idosos? Poucos. Agora, quantas pessoas se elegeram com a bandeira de causa animal? Inúmeras. Eu não estou querendo dizer que não é para defender a causa animal, é necessário também. Mas a causa dos idosos, lembre-se, você ouvinte ou telespectador, você também vai ficar idoso. E eu espero que você fique, né? Mesmo com as dificuldades inerentes da idade, é fundamental e a gente espera que a longevidade cresça cada vez mais. Mas a gente precisa se atentar ao cuidado com os idosos. A gente não tem. Não, e às vezes até no metrô, né, no transporte público, eu viro e mexe, eu sou daquele cara que assim, eu provoco a pessoa. Eu vejo que a pessoa tá ali, sentada no banco preferencial, aí às vezes chega um idoso, eu levanto se eu não estiver mesmo no preferencial. Mas esses dias eu tava em pé no metrô, faz tempo que eu não pego, mas enfim, quando eu tava pegando o metrô, aí eu vi a pessoa sentada ali, fingindo que estava assistindo alguma coisa, com o celular para baixo. Aí chegou um idoso, se aproximou e a pessoa nada. Falei, amigão, ó, dá lugar aí que chegou uma pessoa idosa para você levantar. Aí alguém se manifesta. Parece que assim, de fato, falta empatia. Não, você tocou num ponto muito importante, David, que justamente eu ia abordar. Concordo com a observação em relação ao idoso, muito pertinente a observação do Hugo. Mas o que eu vejo aí também, além da falta de empatia, é um fruto de uma geração, talvez, que deixou de lado valores, que insiste, inclusive, em menosprezar esses valores fundamentais, como coragem, como cortesia, como cavalheirismo. A gente assistiu aí homens, são homens, talvez faltou uma mulher ali, tipo, 2 bananas que ficaram assistindo lá a situação e não fizeram nada, por medo, por quê? Né? E é isso, é um processo de bananização, não é banalização, é bananização dos homens, que não tem mais atitude em tomar uma decisão ali de ajudar o próximo. Se tivesse uma mulher ali, hoje de pulso, acho que seria mais eficiente do que esses 2 bananas aí que não fizeram nada. Então tá faltando isso, é coragem, cortesia, cavalheirismo. Eu falo de coragem, né? E também sou psicanalista. Então, assim, eu sempre falo que as pessoas têm que fazer terapia, todo mundo tem que fazer. Mas os homens não fazem, sabia? Vai ao encontro do que você falou. A maioria dos homens acha que é coisa para maluco. E é quando a gente começa a perceber que antes a terapia do homem era cachaça, era bebida, era algumas outras coisas que não são tão legais. E hoje, o que você pode fazer para também nessa banana, como você falou? É você entender o contexto, né? Você vai ficar mais velho, como disse o Hugo. Você também tem que ajudar o seu pet, mas também tem o teu pai, tem a tua mãe, quem te colocou no mundo, porque todo mundo, né, tá aqui porque se tá velho é porque tá vivo, né? Então, assim, o mercado já percebeu que há um nicho ali, o mercado de trabalho também já está recolocando muitos idosos, porque eles trazem muita bagagem, mas realmente falta a empatia de muitos jovens, de perceber que o idoso também merece ser respeitado e não apenas ser deixado de lado. Não, fica ali, vó. Não, fica ali, deixa ele para lá. Não, ele não. E o que deixa o idoso ficar mais propenso a algumas doenças neurológicas é ele ficar cada vez mais isolado em casa. É ele ficar deixado de lado para não dar trabalho. Se você deixa a criança na frente de um celular, você deixa o idoso trancado dentro de casa. É similar. Os dois não dão trabalho. A criança vai ficar muito mais, como ele falou, uma pessoa alheia às coisas que acontecem no mundo. E o idoso vai ficar alheio a ele mesmo. Ele vai ter Alzheimer mais facilmente, entre outras coisas. Depois você vai correr atrás, querer ver médico. Depois... Pensa antes. Isso vai ser fundamental para a sociedade. Sem